out my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E alguns programas atrás, nós começamos a falar sobre o outro, né? E eu coloquei muitas coisas para que se pudesse pensar, refletir a respeito, e muitas vezes nós estamos tão acostumados com os mesmismos, né? Que são sempre consequência das nossas crenças, do que nós acreditamos que está rígido já em nós, e a gente não reflete a respeito, não toma consciência de todas as nossas atitudes, grandes ou pequenas, né? Então, nós lembramos da necessidade de se conhecer a si mesmo, que isso está sempre na raiz de tudo, né? Porque o nosso relacionamento, né, ele é direto com Deus. E assim como o meu é direto com Deus, o de todas as pessoas também é direto com Deus, né? Então, essa dependência absurda que nós acreditamos que os outros têm de nós, na verdade, é uma prepotência da nossa parte. Assim como Deus cuida de nós, cuida de todas as pessoas na face da terra. E o que eu posso fazer para ser útil ao outro, né, é ser útil a mim mesma, primeiro. Como eu falei na Bíblia, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, dentro do que eu falei no outro programa, muitas vezes as pessoas podem ter percebido isso como um radicalismo ou como questões como, por exemplo, então eu não devo ajudar o outro. Não foi isso que eu disse, né? A questão é que ajudar o outro não significa fazer o que nós queremos fazer. Significa fazer o que é melhor para o outro. E para eu poder ter essa percepção, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Então, é preciso que se reflita sobre o seguinte: tudo vai depender, né, da nossa intenção. Da nossa intenção. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero? O que eu quero nesse momento, no presente, no hoje, né? Eu quero, na verdade, fazer o que eu quero e mostrar, no caso, uma boa apresentação, uma boa aparência para as outras pessoas, ou, por exemplo, fazer serviços de caridade e todo mundo está vendo o que eu estou fazendo e isso está me dando ibope, isso está me dando, né? Todo mundo me trata muito bem, porque eu sou uma pessoa muito caridosa, muito gentil, muito isso, muito aquilo, até sobre-humana, né? Porque o humano mesmo é raivoso, tem um monte de defeito, isso é ser humano. Mas a gente gosta de se sentir superior ao humano, né? Então, a minha intenção pode ser essa, tudo bem, né? Todos temos que respeitar. Eu respeito integralmente a posição de todas as pessoas. Cada um de nós é livre. Como eu não poderia respeitar se o próprio Deus deu livre-arbítrio a todo mundo, né? Então, a gente tem que respeitar. Agora, a minha intenção, a minha meta, por exemplo, é ser uma pessoa tranquila, ser uma pessoa calma, conseguir me comportar com mais equilíbrio. E aí nós vamos perceber uma sutil diferença. Quer dizer, é sutil na aparência, mas é imensa, na verdade. Eu vou pedir para o Leonardo botar a primeira foto para a gente, que é um lótus, né? Então, vocês vão ver aí um lótus. Um lótus é uma flor belíssima, 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 belíssima. Mas, na verdade, onde não tem lama, não tem lótus, tá? O lótus, para que ele surja... Leonardo? Tá bom. Para que ele surja, é preciso ter um local, né, que haja lama. E aí o que acontece? Aquela lama está lá, tranquila, no fundo do lago, e brota a flor. Quando nós decidimos, né, viver em paz, viver com tranquilidade, ter uma vida mais calma e mais tranquila, aí
a gente escuta falar, vou dar um exemplo de caminho, né? A meditação é o caminho para isso, né? Aí a pessoa vai meditar. Ela medita e realmente ela começa a adquirir tranquilidade, ela começa a adquirir calma, ela começa a atingir um estado de muita paz. A questão é o seguinte, o que ela fez, né? Ela pegou naquela lama toda, naquele conteúdo, né? Do conteúdo raivoso, no conteúdo de medo, todos aqueles conteúdos que são características do ser humano, não tem nada de anormal, é bem normal isso, né? Isso é importante que se tenha claro. Anormal é quem diz que não fica com raiva, não fica com medo, não fica com nada. Aí deve ser algum extraterrestre que está visitando a gente aqui na Terra, ou até vivendo aqui na Terra, mas não é humano, né? Então, o que vai acontecer? Aquele conteúdo todo está lá embaixo no fundo, está todo calmo, está todo tranquilo. Mas muitas vezes, um pequeno problema, ou às vezes a pessoa está até bem treinada, ou um grande problema, mexe naquilo tudo. E a água volta a ficar toda lodosa, toda suja. A beleza do lótus vai embora, né? E aquilo se remexendo, né? Depois você tem que se trabalhar novamente para aquilo ali, para aquele lodo descer e se acalmar no fundo. Essa pode ser a intenção da pessoa. Tudo bem, né? Eu respeito. Agora, eu estou querendo falar sobre uma outra possibilidade, que é a possibilidade definitiva, né? É quando eu quero limpar o lodo que está lá no fundo. Eu quero limpar todo aquele conteúdo. Eu quero fazer como Cristo fez, adquirir a consciência crística. Ou seja, ele era humano, né? Eu sou humana, nós somos humanos. Temos todo esse conteúdo lodoso, mas limpamos esse conteúdo. Cristo se defrontou frente a frente com o demônio para trabalhar esse conteúdo interno. Foram 40 dias difíceis, muito difíceis, mas ali ele conseguiu vencer, né? Limpar esse lodo todo que o ser humano tem por si, só pelo fato de estar encarnado aqui na Terra. E aí ele conseguiu atingir uma conexão com o divino, que o lado humano dele embaçava. Ali ele conseguiu fazer essa limpeza. Foi isso que ele veio nos mostrar, se fazendo homem, se fazendo ser humano, né? Então, esse trabalho é um trabalho difícil. É muito mais simples, eu não estou dizendo que é facílimo você sentar, meditar e conseguir ficar em paz. Não falei isso, não. É difícil, é um trabalho difícil também. Mas muito mais difícil é você conseguir ir lá naquele lodo, mexer nele, né? Como já dizia na entrada do oráculo de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Isso é você ir lá naquele lodo e começar a limpar. Você não consegue mexer no lodo, limpar o lodo se não mexer nele. Não se iludam a respeito disso, é impossível, não tem como. Se você quer limpar alguma coisa, você, quando vai varrer a casa para limpar a sujeira, você mexe na sujeira, você passa a vassoura na sujeira, ou um pano molhado, como eu prefiro, na sujeira, e você vai limpar a sujeira. Como você vai querer limpar a sujeira sem mexer nela? É claro que você tem que mexer. E é assim conosco, é a mesma coisa, não tem diferença, né? E aí fica muito importante a gente ter claro na nossa consciência de que quando nossas atitudes são condicionadas, são reflexo do que nós aprendemos na nossa sociedade, são reflexo das coisas que nós achamos que é a maneira correta de se comportar, né? Elas não têm o mesmo valor, elas não fazem uma conexão com o divino. Elas podem fazer uma conexão com a sociedade, né? É muito legal para todo mundo e eu faço um sucesso danado. Todo mundo me tem em altíssima conta. Mas não fazem sucesso com Deus, como nós gostaríamos, né? E aí eu trouxe para vocês uma frase do Krishnamurti. Por favor, Leonardo, a imagem 2.
Ele diz: eu afirmo que as pessoas não precisam ser orientadas, precisam despertar. Se forem orientadas para certas ações corretas, essas ações deixam de ser corretas, são apenas imitativas, forçadas. É muito importante se entender o que ele está falando, né? Se entender o que ele está querendo dizer com isso. Se eu tenho atitudes belíssimas, porque eu aprendi que é assim que eu devo agir, tudo bem, é uma atitude boa. É claro que não vai trazer créditos negativos para a pessoa, é óbvio isso, né? Vai trazer até alguns créditos positivos, mas não vai abrir esse caminho de conexão com o divino, né? Vai manter ela talvez no mesmo estágio e não deixar cair. Sim, sem dúvida, mas não vai fazer ela subir, né? Quando a atitude que se tem, a gente tem aquela atitude porque se aprendeu que é assim que deve ser feito, porque é assim que é fazer o bem. Você aprende que fazer o bem é você dar dinheiro para os mais pobres. Acabou, você faz aquilo, não é, como é que eu digo, você não está ouvindo o que o divino está te falando que você deve fazer pelos outros. Você está fazendo o que você aprendeu que é o certo, né? E normalmente existe uma tendência imensa a se vincular isso com dinheiro, porque é assim que a gente raciocina, né? Na Bíblia está lá, no Sermão da Montanha, né? O discurso oposto, mas nós acreditamos que é assim. Como, na verdade, nós dependemos do dinheiro para viver, nós acreditamos que esse é o caminho, né? Será que é? Será que fazer o bem é você dar, por exemplo, se você vai dar alegria a uma criança, se você dá um brinquedo para uma criança pobre que não tem um brinquedo, você vai fazer uma alegria para ela. Tudo bem, é muito bom, mas de repente você precisa fazer alguma coisa por uma criança rica, digamos que não tenha carinho. E o valor daquilo que você fizer, muitas vezes que não é dando um brinquedo, porque se ela é rica tem muitos brinquedos, mas é dando afeto, né? Pode ser até que tenha muito mais valor do que aquele brinquedo que você deu para uma criança que era pobre. Quer dizer, o que vai pesar nisso é quanta alegria você proporcionou ao outro, né? Quanto você fez ele feliz. Isso é importante a gente começar a perceber essas pequenas coisas, né? E isso é muito importante também a gente perceber que muitas vezes nós temos dificuldade em dar amor para outras pessoas, em dar afeto e carinho, porque nós mesmos não tivemos e estamos carentes deles. E aí a gente prefere deixar isso de lado, porque lembrar isso, dar afeto ao outro, de repente lembra que a gente está precisando de afeto. Só que na hora que você dá afeto, você também está recebendo afeto. Aí vem a questão, muitas vezes a gente quer afeto de determinada pessoa, né? Não o afeto em si. Quer dizer, aí vem as nossas questões humanas, né? No dia de hoje, é fundamental, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e Dia das Crianças, né? Então, nós precisamos lembrar, nesse dia, daquele que é o mais próximo de nós, que são as nossas crianças. Então, eu vou direcionar agora um pouco, né, nosso diálogo para... É o diálogo. Para quem pensou, ela está falando sozinha, não é não. Eu estou conversando, na verdade, com cada um de vocês que está aí me assistindo, né? Eu estou tentando interagir com vocês, trocar ideias, né? E sugerir que vocês meditem, como dizia Buda, não acreditem em nada do que eu digo, mas meditem a respeito de tudo que eu falei, né? Então, isso é um diálogo, né? À medida que eu estou sugerindo, vocês estão ouvindo, então elaborando aquilo, é como se fosse uma resposta e a coisa vai avançando, né? Bom, é importante que nós percebamos o quanto é importante a educação que damos às nossas crianças. E aí eu quero fazer um parênteses, né?
Quando eu falo nossas crianças, podem ser filhos, podem ser netos, podem ser sobrinhos, podem ser alunos, né? Para alguém que faz parte de uma escola, todas aquelas crianças, né, são sua responsabilidade também. Se eu vejo uma coisa que não está legal, faz parte da minha responsabilidade tentar atuar de uma certa maneira, não impor, mas de uma certa maneira dar suporte à criança, num caso mais sério, a que ela possa passar por aquele problema que ela está passando, né? E aí eu vou lembrar sempre que educar não é impor, educar não é aprisionar, educar é libertar, né? Educar é ensinar a criança a que ela possa, no decorrer da sua vida, encontrar sempre o melhor caminho para ela. Não é o melhor caminho para você, é o melhor caminho para ela, né? Esse é o papel, é o nosso papel como educador, né? Ajudar nossas crianças a serem felizes, né? É ter grandeza, é ter clareza, é ter coragem de não traçar um caminho qualquer que seja para outra pessoa ou para aquela criança, né? Se eu traço um caminho, aquele caminho é meu, não é dela, né? Mas é dar conteúdo para que aquela pessoa, para que aquela criança possa encontrar o seu caminho, né? Tem mestres que dizem que os nossos caminhos são como os caminhos no mar. Quando um barco passa, um transatlântico passou porque ia fazer um trajeto entre duas cidades. E aí ele fez um caminho que era muito bom, né? Não teve tempestade, não tinha pedras pelo caminho, ilhas, nada, era um caminho maravilhoso. O outro transatlântico que vem atrás, se ele quiser seguir as pegadas do que foi na frente, não vai poder, porque sumiu. Aquele caminho foi do primeiro que passou e acabou. O segundo vai traçar o seu, e assim é, né? Eu tenho que estar pronta a encontrar o melhor caminho para mim. É a única coisa que eu posso fazer. Eu não posso encontrar o melhor caminho de ninguém. Nós somos singularidades. Cada um é diferente do outro. Cada um vai ter o seu caminho. Agora, eu posso, né, educar, ensinar, mostrar as possibilidades que existem, ensinar que o medo é uma fraqueza que é inerente a gente ser humano e que nós temos que aprender a lidar com ela, ter consciência dela e ter a certeza de que temos que enfrentá-la. Enfrentar o medo não é sair fazendo isso e aquilo, à torta e à direito. Eu lembro de várias vezes passar o filme Indiana Jones. Eu não sei se era uma trilogia, eu não sei qual deles era, se era o Tempo da Perdição, não lembro. Mas em que ele vê claramente os momentos em que ele sente medo, mas aí ele lida com aquele medo e ele procura perceber qual a melhor maneira de enfrentar aquele medo e conseguir a solução. E ele sempre consegue fazer isso bem, né? Aí vai dizer, porque é no filme. Não é porque é no filme. Nós temos dificuldade em fazer isso e muitas vezes escolhemos um caminho e falhamos porque nós nos deixamos tomar pelo medo. Nós não pensamos, eu estou com medo, tenho que lidar com o meu medo e tenho que ter clareza na minha mente para qual a melhor solução. Então, a tua energia vai ser de coragem, apesar que você está sentindo medo. Hoje, o nosso medo, ele está diferente, né? O medo que nós temos estimulado, ele é um medo que nos toma, em que nós esquecemos o que é viver, e viver é estar com Deus, e passamos a viver no meio do medo. Isso não pode porque não sei o que, não sei o que lá, ali não pode passar porque é perigoso, hoje aconteceu isso não sei aonde, só falamos nisso, né? O medo é o nosso assunto predileto. Os jornais não mostram coisas boas porque se eles mostrarem as boas, eles não vão vender, eles têm que mostrar aquilo que nos atemoriza. Os filmes de terror estão aí, as séries de zumbis estão aí, fazendo um sucesso tremendo. Porque a gente parece que se deleita com isso, né? Agora,
Se a gente for lembrar da física quântica, né? Quanto de energia ruim nós estamos fazendo crescer à nossa volta. Mas isso é outro assunto, vamos continuar no nosso. Para ajudar a entender a importância, né? Porque nós hoje estamos falando das nossas crianças. E para ajudar a entender a importância que tem o aprendizado das nossas crianças, é importante que nós percebamos primeiro que muitas vezes nossas atitudes são essas todas ruins que eu estou falando, porque foi assim que nós fomos criados, porque foi isso que aprendeu. Está na hora, como disse Krishnamurti, de despertar. Se a gente desperta, nós começamos a ver novas possibilidades, né? Nós começamos a nos libertar das nossas doenças, nós começamos a nos aproximar cada vez mais de uma vida extremamente saudável. Então, esse que eu vou mostrar para vocês agora é também para cada um de nós entender a importância de qualquer uma das nossas atitudes, por menor que seja, entendeu? Por mais inconsequente uma atitude atual, isso aí, que ela seja, que ela possa parecer para a gente, ela é uma atitude sempre fundamental. Quanto mais na criação de uma criança, né? Então, eu vou pedir a imagem número 3, que é a primeira parte desse texto de George Herbert, de 1593, em que ele fala, ele era um sacerdote inglês. Por falta de um prego, perdeu-se uma ferradura. Por falta de uma ferradura, perdeu-se o cavalo. Por falta de um cavalo, perdeu-se o cavaleiro. Por falta de um cavaleiro, perdeu-se a mensagem. É o seguinte, Leonardo, por favor. Por falta de uma mensagem, perdeu-se a batalha. Por falta de uma batalha, perdeu-se a guerra. Por falta de uma guerra, perdeu-se o reino. E tudo por causa do prego de uma ferradura. Então, é importante que a gente perceba que um prego é uma coisa simples, muito simples. Pode tirar. O prego é uma coisa simples, muito simples. Mas foi por causa do prego que o reino foi perdido. Muitas vezes, por causa de uma atitude completamente inconsequente, pequenininha, que a gente achou que não tinha valor nenhum, né? Nós podemos perder o nosso grande reino, que é a nossa consciência crística. Nós podemos dificultar o nosso acesso a ela. Então, tudo é importante. Qualquer ato. Uma criança que venha falar com você e diga, não, agora eu não posso. Tá, depois você me fala. Isso pode ser uma coisa fundamental, você não sabe o que ela ia te dizer. Na verdade, não é o que ela ia te dizer, mas o quão importante era o que ela ia te dizer. De repente, para você, até quando você ouvir isso, podia ser uma coisa à toa, mas para ela, aquilo tinha uma importância imensa, imensa. Olha que eu já tenho um bocado de idade, são 65 anos, e eu ainda lembro de coisas que eu me senti injustiçada na minha infância. Eu não me lembro, por exemplo, de coisas mais sérias, de coisas que me aconteceram, mas lembro de pequenas coisas em que eu me senti injustiçada, né? Aquilo ficou marcado, está marcado até hoje. Claro que eu já devia ter evoluído o suficiente para me libertar, mas tudo bem, ainda não consegui, estou no caminho, estou tentando, né? Mas é impressionante como muitas vezes você, no início do teu processo de desenvolvimento, essas coisas começam a vir à tona, ou seja, estavam enterradas e você está começando a tirar o lodo ali do fundo das tuas águas, né? A água é exatamente o emocional, na medicina tradicional chinesa. Você está começando a fazer aquela limpeza e às vezes sobem coisas que você até já nem se lembrava, mas que você vê que são doídas para você, né? E aí você vai limpando, é isso que eu tentei falar lá no começo, né?
Então, é importante que vocês percebam, né, o quanto pequenos detalhes, muitas vezes, podem ser muito importantes. Muito importantes. Às vezes não são importantes para nós, mas são importantes para o outro. E, na verdade, para nós, né, tudo tem que ser sempre importante em relação ao outro. Porque se eu estou bem comigo mesmo, eu desenvolvi uma coisa chamada compaixão. E a compaixão é você perceber que Deus manda a você o que você está precisando e o que o outro está precisando. Então, muitas vezes eu penso, vamos dizer para o filho, ele tem que fazer isso. Né? E a criança vem com um discurso diferente, ela queria fazer não sei o que lá. Em vez de você tentar dialogar e dizer, olha, então a gente faz um pouquinho isso, depois a gente vai fazer aquilo. A gente diz, não, isso aí não vai te adiantar para nada. Aquilo ali é que vai. E, na verdade, aquilo ali não vai adiantar para nada, pode até estragar a vida dele, porque no futuro ele vai ter esse ranço dentro dele e isso vai trazer consequências terríveis. Né? Aquela outra coisa é que ia ser importante para a vida dela, porque ela ia se sentir amada, ela ia se sentir vista, ela ia se sentir como sendo uma pessoa importante na sua vida. E era isso que ela ia dar valor. E muitas vezes fazer aquilo que ela não queria fazer pode até trazer um pouco. Às vezes a pessoa quer obrigar a criança a estudar e aí ela começa a não querer mais. Aquilo é ruim, porque a pessoa, fulana, não gosta de mim, ela quer fazer o que interessa para ela, na verdade é o que interessa para ela, mesmo que a mãe pense que não, é que é para o bem dela, é para o futuro dela, ela tem que fazer isso e aquilo, não sei, porque de repente no futuro dela ela resolve não estudar mais nada, não fazer mais nada. Né? Então, tem que ter empatia, ter compaixão, para perceber qual é o melhor caminho, de modo que ela faça as obrigações, mas que ela também faça o que é importante para ser feliz. Nesse equilíbrio é que a gente vai começar a mostrar para a criança, né, qual é o melhor caminho para ela seguir. Que no fundo a resposta é sempre o caminho que a faça feliz. Entenda-se que esse feliz não é uma coisa supérflua e passageira. O que me faz feliz é jogar videogame o dia inteiro. Não é disso que eu estou falando. Não porque eu não tenha compaixão, mas porque você percebe claramente que não é uma atitude de paz e tranquilidade, é uma atitude de ansiedade tão grande, mas tão grande, que toma tanto conta. Eu ia falar das crianças, mas não é só das crianças, toma conta de todo mundo, né? Que a pessoa quer fazer cada vez mais, aquilo ali, em vez de saciar, cresce o anseio, cresce a sensação de que preciso mais. Por quê? Eu preciso mais, porque não está me satisfazendo, então não está me deixando feliz, está me deixando extremamente feliz. Estados Unidos tem casos e casos de pessoas que jogam até morrer, literalmente isso que eu estou falando. Até morrer. Muitas notícias são bloqueadas, o que eu não questiono se é certo ou errado, de repente até é correto, na opinião de especialistas, isso poderia estimular mais outras pessoas a fazer o mesmo. Né? Uma cabeça que não esteja em equilíbrio pode achar que se a pessoa jogou tanto até morrer, devia estar maravilhoso. Né? Quer dizer, o raciocínio vai depender da harmonia com que a pessoa está. Então, é importante, principalmente se a gente já começou a educação de uma forma conturbada, tentar primeiro adquirir equilíbrio e fazer isso sabendo que é um trabalho, é uma ponta de dois gumes, né? A mãe que está tentando, o pai ou a família inteira que está tentando atingir harmonia, não é atingir harmonia na criança. Você nunca vai conseguir a harmonia de um filho se não tiver em harmonia. Então, é um trabalho conjunto. Todo mundo tem que atingir harmonia, ou então, provavelmente, ninguém vai chegar. Muitas vezes você pode ter casos em que as crianças estão na família, é um espírito muito mais elevado e está ali até para trazer harmonia para a família. Pode acontecer, né? A gente é que não percebe. Então, o importante não é dizer, porque isso não tem cabimento, eu quero que o meu filho fique saudável em harmonia. Isso não existe. Se eu não estiver, ele não vai estar, porque eu não vou permitir.
com a maior das boas intenções. Uma coisa que é importante que se tenha claro nisso tudo que eu estou falando, é que todo mundo sempre tem a melhor das intenções. Com raras exceções, né? A pessoa sempre tem a melhor das intenções. Até um psicopata pode ter a melhor das intenções fazendo o que faz, né? Ele também está na busca da felicidade dele. Só que ele enxerga esse caminho de uma forma deturpada. Mas ninguém está fazendo aquilo, muitas vezes até em casos extremos, a mente é que está deturpada, a pessoa não consegue perceber aquilo como o que aquilo realmente representa. Ela não consegue acessar esse lado divino que ela tem, como todos nós. Ninguém está diferente do outro. Não é dizer que um tem mais do que o outro, não. Apenas um, né, se revelou, como disse Krishnamurti, abriu as cortinas, como disse a Madame Blavatsky, desvelou, né, e conseguiu ter acesso ao seu lado bom, ao seu lado divino, né, seu lado cósmico. Os outros, está tudo ainda tapado, encoberto. Né? Por isso a orientação, sem esse processo que é individual, e cada um, ninguém pode fazer por você, só você pode fazer, né? Que é abrir as cortinas internas, né? Esse processo é importante, porque senão tudo que você fizer para o outro, provavelmente vai ser uma coisa que não é boa para ela. Então você tem que aprender a perceber o que é ser uma coisa boa para você mesmo. E quando você estiver feliz, você vai conseguir perceber com mais clareza, né? Como é que o outro, você pode fazer, ajudar o outro a se tornar uma pessoa mais feliz. No decorrer dos tempos, o que vem se tornando, o que temos ensinado às nossas crianças, é que o mundo o que nós temos ensinado a elas o que o mundo vem se tornando uma bola de neve, né? Nós estamos ensinando às nossas crianças o que nós aprendemos e assim por diante. E a educação, ela só pode ser transformadora, é isso que eu estou falando até agora, se nós nos transformarmos. E como é que nós temos sido criados? O que nós temos aqui no momento, né? Nós temos um mundo dominado pelo medo. Então, quem está fazendo o mundo ser assim? Quem faz parte do mundo. Quem faz a sociedade ser violenta são as pessoas que compõem a sociedade. Quem compõe a sociedade? Nós. A sociedade somos nós. Então, quem está gerando essa violência somos nós. Todos nós. Krishnamurti já dizia isso, né? Todos nós temos uma parcela de responsabilidade no que está acontecendo. Quando acontece um ato de violência terrível e todo mundo só consegue falar naquilo, ela é tão responsável quanto quem fez. Pode parecer exagero o que eu estou falando, mas não é não, porque a energia que está emitindo é semelhante à que foi originada no ato de violência. Você está aumentando aquela energia negativa, você está aumentando aquela energia de violência e, consequentemente, você está atraindo mais violência. Olha que responsabilidade, né? E a gente nem percebe isso. A maioria das pessoas acha até que está sendo muito legal falando daquilo, falando mal daquilo, criticando aquilo, ou seja, fazendo pior ainda, né? Ela não percebe que tudo que está emanando nela é energia negativa. Ela não percebe que ela está se tornando um amontoado de energia negativa. Como é que vai ficar a saúde dessa pessoa? Aí ela desenvolve uma doença, né? E fica mais indignada ainda, porque a culpa é que não tem remédio, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, não tem atendimento. E tudo que ela precisava fazer é se limpar disso. Quando ela se limpasse essa energia toda ruim, o corpo dela, a parte material, que é essa energia se densificando, né? Já expliquei isso para vocês em outros programas, isso é física quântica, né? Isso é provado em laboratório, já que todo mundo gosta das coisas assim, né? Está provado em laboratório, né? Que energia, matéria, energia, está mais do que provado hoje em dia, né? Então, quando eu começo a limpar essa energia que está se densificando na minha matéria, ela começa a ficar limpa e as coisas ruins, a sujeira que está nela vai embora. E a minha matéria começa a se livrar de todas aquelas coisas ruins que estão densificadas nela, né?
Na verdade, é muito simples. Eu sei que para quem nunca ouviu falar nisso, é complicado ouvir, entender e até mesmo poder pensar a respeito, né? Mas vamos fazer um esforço a tentar atualizar nossas informações, né? Hoje em dia, isso não é mais uma coisa inacessível, não é tão difícil compreender que matéria é energia, energia é matéria. A dificuldade que nós temos, naturalmente, é que nós não enxergamos isso. Nós olhamos e vemos uma coisa dura. Eu olho, vejo essa mesa, bate nela, a minha mão, pelo menos em princípio, não consegue ultrapassar essa mesa, e nós temos dificuldade de perceber que nada mais é essa mesa do que um monte de elétrons vibrando. Os átomos estão vibrando e a existência dos elétrons no contorno externo dos átomos faz com que, né, como essa vibração aqui é muito lenta, faz com que eu não consiga ultrapassar isso. Quanto maior a vibração, mais sutil é a coisa. A nossa alma é uma vibração imensa, né? Por isso nós não vemos a nossa alma. Mas quem tem um mínimo de espiritualidade sabe que nós somos corpo, mente e alma. E qualquer um pode perceber, né, se fizer algumas experiências em casa, por exemplo, a pessoa sempre acorda de mau humor, tem dores pelo corpo. Se ela experimentar acordar com bom humor, dar bom dia para as pessoas, sorrir. Não precisa ser sorrir para o outro, não. Pode sorrir para si mesmo. Quando chegou na frente do espelho, sorrir para si mesmo, né? Se olha com uma cara boa e diz, hoje meu dia vai ser maravilhoso e as minhas dores vão embora. E você vai perceber, se você fizer isso de coração, que elas vão mesmo. Elas vão embora. Aí você começa a experimentar devagarzinho, faz no primeiro dia, elas vão um pouquinho embora, no segundo dia você fica um pouquinho mais alegre, porque no anterior deu um pouquinho certo, aí vai dar mais certo. E aí você começa a colocar em prática essas coisas que nós estamos falando, que nada disso, né, é teoria pura. Eu estou falando na aplicação de uma teoria que já existe, cientificamente falando. Mas eu estou falando aqui da coisa concreta, da aplicação, né? Então, o que nós ensinamos hoje em dia? Nós ensinamos para nossas crianças medo, nós ensinamos raiva, nós ensinamos violência, porque na hora que eu vejo uma coisa violenta e começo a falar sobre violência o tempo todo, ela está me ouvindo, e o que ela escuta falar é violência. Então, eu vivo num mundo de violência, né? Nós ensinamos a levar vantagem, né? Em vez de partilhar, a levar vantagem, né? Ah, fulano tem isso, né? Ou então, eu sou melhor do que o fulano fazendo aquilo. Nossa, às vezes o fulano é uma porcaria no que ele faz. Imagina, qual a vantagem de eu ser melhor do que uma pessoa que faz uma porcaria? Não adianta nada, que tragédia, que tragédia. Agora, se eu, em vez de pensar, eu sou melhor do que aquele fulano, se eu pensasse, eu sou muito bom no que eu faço, você ia passar o fulano longe, longe. O que você vê por aí em todas as profissões, você escuta contar histórias em várias profissões de pessoas que são extremamente incompetentes no seu trabalho, não estão nem aí, entendeu? E aí qual a vantagem de ser melhor do que uma dessas pessoas? Agora, se eu tenho uma profissão, e principalmente, que é o ideal, que eu ame a minha profissão, eu quero ser o melhor que eu puder na minha profissão, sem me comparar com ninguém. Lembra do programa que eu falei, da Profecia Celestina, do livro que eu recomendei, né? Então, lá mostra claro isso, dessa tendência que nós temos de tirar coisas dos outros, energia também dos outros, em vez de buscar no cósmico, que tem um manancial de energia para dar para a gente. Se eu procurar ser o melhor possível no que eu faço, eu vou me tornar uma pessoa excelente no que eu faço. E vou passar longe aquela gente toda que eu me compararia, né? E eu não vou nem sentir necessidade de me comparar, porque quando eu sei que eu sou boa no que eu faço, eu não tenho preocupação em me comparar com ninguém. Para quê? Para quê? Se o outro não é bom, nossa, eu gostaria que ele fosse, porque seriam mais pessoas, né, melhores profissionalmente nesse mundo. Olha, ia ficar um mundo muito melhor para mim.
né? Então eu ia ficar muito feliz que todo mundo fosse muito bom no que faz. Essa é a atitude de quem está bem consigo mesmo, né? E isso é uma coisa que todos nós podemos aprender a fazer. Isso é um aprendizado. À medida que você vai limpando aquele lodo que está lá no fundo, né, você vai ficando transparente e vai apreciando o mundo e querendo que ele seja cada vez melhor. Então, por que nós não ensinamos coragem às nossas crianças em vez de ensinar medo? É ensinar, olha, você tem que ter cuidado, por exemplo, quando se fala de um cachorro. A coisa mais absurda que eu vejo, crianças que olham para um cachorro, até pequenininho, um medo terrível. Qual é o sentido disso? Então, ensinar, olha, você tem que respeitar o animal. E você tem que perceber os limites entre você e ele. Você não pode chegar e invadir o espaço do animal, ele pode te morder. Você tem que ver até que ponto ele quer se relacionar com isso. A criança tem muito mais facilidade com isso do que um adulto. A energia dela, enquanto a gente não tira fora essa capacidade de percepção do mundo, ela tem em abundância. Então a criança vai aprender a não ter medo do animal e normalmente todos os problemas que se veem de criança com animal ou até de adulto é porque a pessoa teve medo. O que fez o bicho atacar foi o medo. São Francisco ficava cercado de animais e nenhum atacava ele. Porque ele tinha amor pelos animais, não medo. Amor no bom sentido, né? Porque hoje tudo é amor, né? Você é uma pessoa porque ela faz o que você quer, é amor. Não é amor, não. Mas, então a gente chama de amor e a palavra amor fica meio complicada da gente, né? Ou vai para o grego, ágape, ou então não sabe como é que faz. Mas, ensinar a criança que você tem que respeitar o outro e o animal também. Você tem que amá-lo. E se ele permitir, vocês podem interagir os dois, né? Que legal, que bonito. Você está criando uma criança que vai ter coragem de dar um passo com firmeza. Você vai ter uma criança que está viva, que não está se enterrando aos poucos, né? Então, por que não ensinar coragem em vez de medo? Por que não ensinar complacência? Por que não ensinar empatia em vez de raiva? Por que não ensinar paz em vez de violência? Por que, em vez de passar o dia falando dos assaltos do que aconteceram, por que não falar das coisas boas? Estão descobrindo um planeta novo, olha, aconteceu isso, olha, fulano fez uma coisa boa, olha, tem um grupo de pessoas fazendo isso que é legal. Tantas coisas boas para falar e ninguém fala nisso. Ou muito pouco se fala, porque não vende jornal, não dá ibope, né? Por que não ensinar a partilhar em vez de ensinar a levar vantagem? Por que não ensinar a falar a verdade em vez de mentir? Tem que ter coragem para falar a verdade, muita coragem. Mentir é fácil. Ninguém pensa na hora que mente que daí a pouco vai ter descoberto. Eu tinha um membro da família que eu costumava dizer, olha, você tem que comprar um caderninho e escrever as coisas que fala. Porque depois, quando você for falar sobre aquele assunto de novo, você lê ali o que você falou para repetir igual. Porque a pessoa depois não sabe mais, mente tanto que já não sabe mais o que falou do que e começa a falar outras histórias diferentes. Então, escrevia, porque aí eu olhava sobre esse assunto e eu falei isso, aí falava pelo menos a mesma coisa. Já imaginou que vergonha? Você ser pego numa mentira? Eu acho isso uma coisa terrível. Na minha cabeça, quer dizer, é uma questão de moral, né? Mas eu acho assim... Eu acho legal quando você pode até ter orgulho de você mesmo. Eu tenho orgulho de fazer um esforço grande para procurar sempre falar a verdade. No mundo de hoje isso é difícil, beça. Difícil, beça. Eu acordo tarde, a pessoa às vezes liga cedo. Estava dormindo, né? E aí você tem que dizer, estava, porque se eu disser não, eu vou estar mentindo. Mas acontece que é extremamente antissocial. Olha o problema que a gente cria para nossas crianças, né? Ela começa, ou ela é antissocial, todo mundo olha ela meio de lado, né? A pessoa que é antissocial, ela é muito mal vista, né? Já dizia o Hermógenes, Deus me livre de ser normal, porque no normal você tem que fazer o que você... Olha só a tristeza. Você tem que fazer o que você acha que o outro quer que você faça. Muitas vezes nem é, mas você faz o que você acha que o outro quer que você faça. Olha que tristeza que é, né?
Você, o que você quer fazer, isso aí não tem a menor importância, você que se dane. Né? O importante é você ser politicamente correto, fazer o que todo mundo acha que você tem que fazer. Ou até mesmo, né, que aí cai no problema mais grave, que aí você faz o que você pensa que o outro quer que você faça. Né? Então, às vezes você se mata, você se destrói a tua saúde e não está nem fazendo o que o outro quer. É uma coisa terrível, terrível. Mas então, o nosso próprio medo é tanto que a nossa maior necessidade, vocês agora vão entender o porquê do que está acontecendo hoje em dia com as crianças. O nosso medo é tanto que a gente tem necessidade de educar baseado no controle. Então, o que nós fazemos com as nossas crianças não é educar, é controlar. É controlar, né? E essa é exatamente a origem do crescimento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e outras doenças. Hoje você tem criança tomando tarja preta, com crise de ansiedade e muitas outras coisas. Na escola, uma das coisas que mais se vê é as crianças terem problemas, o que é normal em todo ser humano, principalmente na criança que quando sente raiva, põe a raiva para fora, e aí vai e bate na outra, e a outra vai e revida, e você tem que administrar isso, de modo que cada um aprenda a lidar com seus limites. Em vez de acontecer isso, a criança conta para a mãe em casa, e a mãe vai falar no WhatsApp com a outra mãe que está lá, e aí vai virar uma briga imensa. Uma briga imensa. A ponto de eu ouvir, foi essa semana, a história de uma mãe que foi contar na escola que a filha dela contou que outra mãe tinha feito alguma coisa para uma outra criança, quer dizer, essa mãe não tinha nada a ver com a história, e essa mãe foi na escola fazer queixa que uma outra mãe tinha feito alguma coisa para uma outra criança que não era a filha dela, que não tinha nada a ver com essa história, né? E isso gerou uma briga na escola terrível a ponto de duas mães se engalfinharem. Então você vê, o que essa criança aprendeu? Primeiro, essa criança já aprendeu a fazer fofoca em casa. Foi a primeira coisa que ela aprendeu. Está indo pelo caminho da mãe, porque se ela aprendeu com a mãe em casa. Né? E além do mais, um processo que podia ter sido harmonioso dentro da sala de aula, um crescimento em aprendizado para as crianças, né? Virou uma catástrofe geral, que ensinou um monte de coisa ruim para essas crianças. Olha, eu tenho que fazer fofoca, eu tenho que posso fazer isso e isso, porque a minha mãe vai se meter e não vai deixar. Né? Quer dizer, um monte, se eu for falar aqui, eu vou ficar falando um tempão dos ensinamentos ruins que um monte de crianças ali teve e o resto da sala também, porque viu isso tudo acontecer. E o desperdício de uma possibilidade maravilhosa das crianças terem um aprendizado, né? Aprenderem a lidar com os amigos, com o seu próximo, aprenderem a lidar consigo mesmos. Então, essa interferência que os adultos fazem e que está dentro, né, dos seus próprios limites. Aí é que é a questão, né? Ou seja, é por causa do nosso próprio medo que nós temos a necessidade de controlar. Se nós fôssemos livres, nós não teríamos a necessidade, nós ensinaríamos os nossos filhos a serem livres, os nossos alunos a serem livres, os amiguinhos dos filhos a serem livres. Nós teríamos essa complacência, nós teríamos essa intercessão maravilhosa no mundo, né? E com isso, né, o que aconteceu? Hoje, né, educação virou sinônimo de obediência e criou-se um rótulo de como as coisas têm que funcionar, como as coisas têm que ser. E nós estamos criando nossas crianças em sistemas padrão, né? Como é que tudo tem que ser? Criamos regras e normas, criamos um paradigma em que a coisa tem que seguir. Então, a educação que nós damos para nossas crianças não é educação, é adestramento. Assim como a gente educa o nosso cachorrinho, a gente quer educar, nem o meu cachorrinho educa assim, né?
Mas a gente quer educar os cachorros, as crianças da mesma forma como se educa animais, como muitos educam animais, adestrando, né? Fazendo as coisas como nós achamos que tem que ser. A criança pede a oportunidade de avaliar o que acontece à volta dela e aprender. E ser feliz, consequentemente, né? Ela imita o protótipo adulto que ditou aquelas regras. Eu trouxe uma imagem para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. As nossas crianças, aí a imagem, para que a nossa seleção seja justa, todos receberão a mesma tarefa, que é subir naquela árvore. Pode parecer cômico, pode parecer ridículo o que nós estamos olhando, mas é exatamente assim que a gente age. Nós queremos que as crianças aprendam as mesmas coisas na mesma intensidade, da mesma forma. Esquecemos que cada um tem o seu dom e que é esse dom que deve ser cada vez mais se desenvolvido, né? E as nossas crianças, o que as nossas crianças aprendem, que o respeito que se deve ter, isso é o que a nossa sociedade ensina. Não é pelo ser humano, mas é pelo quem cumpre as normas sociais. Na verdade, isso não tem menor cabimento. O respeito é pelo ser humano. O respeito é por todos os seres que estão na face da Terra. E muitas vezes, cumprir as normas sociais, cumprir uma norma social, por exemplo, de ir à guerra e matar pessoas, não é uma coisa que tem que ser respeitada. Isso tinha que ser mudado. Não sei como. Isso é uma coisa que teria que ser estudada. Mas aonde isso nos leva? À morte. Por pessoa que, às vezes, cidades inteiras com crianças, mulheres e homens que nunca fizeram nada, né? Então, vamos refletir um pouco sobre isso, né? Que precisamos ter respeito pela humanidade toda, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter e ensinar nossas crianças que isso é fundamental. Então, vamos ver um filminho curtinho agora para nós terminar. Nossa missão nos procura, mas precisamos percebê-la. Nós precisamos estar muito atentos. Se nós queremos mudar o mundo,
Nós precisamos mudar a maneira como nós mesmos funcionamos. Nós podemos criar igualdade através da educação. Comecemos por nós mesmos a construir um mundo melhor e mais justo. Bem, nós terminamos por hoje o nosso programa, mas contamos sempre com vocês. Lembro que as nossas reprises são segundas-feiras às 9 horas da noite, quartas-feiras às 5 horas da tarde, aqui pela TV Imperial, TV Vila Imperial, canal 19. Quem quiser também pode assistir no Facebook, pela página TVI 19. Né? E lembramos também que os programas depois eles entram no Facebook da nossa página, Sintonizando Saúde. Todos os nossos programas, são quase 5 anos de programa, estão lá na nossa página Sintonizando Saúde no Facebook e também no meu canal do YouTube. É só colocar Sintonizando Saúde ou Maria Madalena Matos, em todos os nossos programas estão lá. Meu filho sempre coloca com todo carinho e eu agradeço muito a ele. Então, gente, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.